dia, senhoras e senhores. Queria, em nome de todos, dar as melhores boas-vindas ao ministro Fernando Haddad, que dispensa apresentações. Eu diria apenas que ele é pós-graduado, graduado e pós-graduado, em Direito, Economia e Filosofia. Potencial para todos os defeitos possíveis. Ele tem todos os defeitos possíveis. Economia não. Mas enfim, então, eu vou imediatamente passar a palavra ao ministro Haddad, que louvando meus agradecimentos em nome de todos. Bom dia. É uma satisfação atender o convite do professor Samuel Pinheiro Guimarães, agradecer a Secretaria de Assuntos Estratégicos, cumprimentar o companheiro Márcio Postner, presidente do IPEA, intelectual cujo trabalho eu acompanho há muitos anos, o Henrique Paim, secretário executivo do Ministério da Educação. Em nome dele, saudar os companheiros do IPEA, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, as demais autoridades presentes. Bom, tanto quanto nos é permitido refletir sobre educação às 8 da manhã, o Samuel tem aquela disciplina espartana, né, de quem quer 24 horas por dia transformar o Brasil. Eu acho que nos cabe fazer um arrazoado sobre a relação difícil que o Brasil mantém com a educação, né, ao longo da sua história, e procurar fazer um breve balanço do que nós procuramos fazer para mudar justamente essa tradição. Nós não temos uma boa relação com a educação historicamente. A nossa formação nacional ela não veio combinada com esse vetor, né, de desenvolvimento social, econômico, humano, e eu penso que hoje há uma grande hegemonia em torno da ideia de que esse déficit na nossa formação prejudicou enormemente o desenvolvimento nacional e talvez o enfrentamento da agenda educacional seja incontornável se nós quisermos nos pensar grandes novamente e imaginar um futuro para o Brasil diferente do que tem sido até aqui, sobretudo no que diz respeito à cidadania na acepção mais ampla do termo. Se nós tomarmos historicamente, nós vamos verificar que nossa dificuldade com a educação se deve a razões históricas muito profundas, a raízes muito profundas e de difícil solução no curto prazo. Nós convivemos com, eu diria, pelo menos 3 condicionantes que nos indispõem, né, com o tema da educação republicana, por assim dizer. O primeiro deles, certamente, ninguém há de duvidar, que é a herança da escravidão. Quer dizer, o Brasil, não só dos países americanos, foi o que mais profundamente, né, se ateve à escravidão como motor do seu desenvolvimento interno, né, mas, sobretudo, um país que levou isso às últimas consequências do ponto de vista geográfico e do ponto de vista longitudinal, histórico. Nós somos o último país a abolir a escravidão. Se nós tomarmos os registros de quando os negros começam a frequentar a escola pública, nós vamos ver que isso começa a acontecer com um pouco mais de vigor no pós-Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a população sequer frequentava a escola. Tanto é que, se nós tomarmos o índice de analfabetismo no Brasil de hoje,
na população com mais de 60 anos, você vai verificar que esse percentual 27%. é de 27%, acho que é mais, né? 60 anos ou mais. 60 anos ou mais de 27%. Se nós fizermos o recorte étnico-racial, aí realmente é uma covardia. Então, a escola pública, né, da qual algumas pessoas sentem saudade, né, a escola pública dos anos 50, dos anos 60, não tinha a dimensão do que tem as escolas técnicas federais. Ou seja, atendia um número reduzidíssimo de pessoas. E só para que vocês tenham uma ideia, a primeira boa PNAD, salvo engano, né, é 78, 79, alguma coisa por aí, nós temos uma PNAD confiável, né, do IBGE. E se nós levarmos em consideração essa PNAD e nos perguntarmos, na ocasião, quantos brasileiros aos 19 anos tinham concluído o ensino médio, que é uma coisa que a nossa expectativa é de 100% um dia, né, que os brasileiros concluem o ensino médio aos 19 anos. Em 78, esse número era de 4%. Ou seja, 30 anos atrás, apenas 4% dos brasileiros com 19 anos tinham concluído o ensino médio. Então, a nossa relação com a educação é uma relação muito tardia, muito tardia. Né? Bom, se a escravidão é um fardo histórico que até hoje afeta, né, a qualidade da educação, os indicadores educacionais, há outros dois que eu gostaria de mencionar. O Brasil também, eu diria que é o único, porque houve a experiência do México, então, mas é o único país americano que conviveu, pelo menos por longo período, com a monarquia. Então, a nossa independência não se combinou com a República, a nossa independência se combinou com a manutenção dos laços com a coroa e evidentemente que essa questão, né, afetou também o desenvolvimento da educação, sobretudo porque a nossa monarquia constitucional é uma monarquia capenga, por assim dizer, se comparada à tradição monárquica constitucional da Europa do século XIX. Quer dizer, nós estamos mais para um Estado patrimonialista desde sempre, mesmo depois do advento da República, do que propriamente no Estado republicano. Nosso vínculo com um Estado organizado de forma estamental, né, vem desde a nossa independência. Então, mesmo hoje, né, mais de 100 anos depois da proclamação da República, você ainda nota os traços desse Estado estamental, e isso perpassa todo o sistema educacional. O sistema educacional brasileiro, para citar um exemplo que pode elucidar o argumento, basta pensar no que é a escolha de diretor de escola no Brasil até hoje. E eu não estou falando de estados pobres da federação, estou falando de estados ricos da federação. Se nós levarmos em consideração, no Rio de Janeiro, né, como é que são escolhidos até hoje os diretores de escola, isso vem mudando agora no governo Cabral. Agora, nos últimos 2 anos. Né? Mas, ainda assim, o professor Maculan, que assumiu a Secretaria de Estado da Educação, foi nosso colaborador aqui na CESU, na Secretaria de Educação Superior, entrou há 2 anos atrás num conflito com as forças políticas locais, justamente em torno de uma portaria que estabelecia critérios transparentes de escolha de diretor. E é óbvio que isso tem raízes na maneira como o Estado brasileiro está organizado, né? Repito, de forma em que o patrimonialismo é evidente, né? Patrimonialismo é entendido no sentido de que a classe política se apropria do aparato estatal como se fosse alguma coisa sua, né? Como se fosse alguma coisa privada, e isso repercute em toda a organização do Estado e também do sistema que eu não chamaria público de educação. Aliás, uma referência que eu sempre gosto de citar, não é minha, é de que no Brasil as escolas ainda são chamadas de escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais,
E o jargão que é utilizado no exterior é escola pública, mas raramente nós chamamos de escola pública ou escola. A gente sempre atribui uma designação que vincula a escola ao poder político, né? Local, regional ou nacional. O conceito de escola pública é um conceito que também luta para sobreviver, ou luta para sobreexistir a uma realidade política muito adversa à autonomia da escola, a ideia de que a escola é um espaço republicano, de que a melhor escola é aquela que não tem dono propriamente, a não ser a comunidade atendida por esse estabelecimento e assim por diante. E um terceiro aspecto que eu diria também bastante desfavorável ao desenvolvimento da educação, além da escravidão, além da tradição patrimonialista, sem sombra de dúvida, fazendo um paralelo com uma frase de um amigo que diz que a censura no Brasil chegou antes da imprensa, o que é a pura verdade, né? Também a contra-reforma chegou antes da reforma, né? O Brasil, do ponto de vista da cultura, é um país que não cultivou a liberdade, é um país que não cultivou a autonomia do indivíduo. Então, digamos que, se em alguns países a religião teve um efeito que potencializou as letras, né? Se nós pensarmos na cultura protestante, né, com a tradução da Bíblia e a doutrina de que o crente mantinha um vínculo direto, né, com o transcendente, e era ele próprio intérprete da palavra de Deus, o que exigia alfabetização, né, para começar a conversa, né? No Brasil não. No Brasil essa tradição, infelizmente, é preciso reconhecer que o peso da igreja no Brasil não teve, né? Se nós pensarmos na polêmica do Anísio Teixeira, nos anos 30, isso já está completamente caracterizado. Praticamente todas as concessões do Gustavo Capanema, todas as concessões que foram feitas no período Vargas, têm como pano de fundo uma certa visão de educação, né, muito ainda tributária de uma concepção muito tradicional e conservadora da Igreja Católica, sobretudo, sobre o que pensar da educação. Então, vejam que é um contexto em que a escola pública realmente nunca teve muito espaço, seja pela organização do Estado, seja pela organização da cultura, seja pela organização da economia, né? Escravidão, Estado patrimonialista e contra-reforma. Quer dizer, nós nunca tivemos muito espaço para a escola pública. E quando alguém insiste em dizer dos velhos tempos da escola pública, essa escola pública de que se tem saudade é uma escola pública que servia, quando muito, 3 ou 4% da população, 5% da população. Não era uma escola pública, portanto, porque a escola pública, por definição, é aquela que universaliza o atendimento, né? Ou seja, a quantidade é uma dimensão da qualidade, não há como dissociar uma coisa da outra. Você não pode falar em qualidade quando dispensando o conceito de quantidade, né? A quantidade é uma dimensão inerente à qualidade e, portanto, o atendimento é um critério bastante aceito pelos educadores sobre a qualidade do sistema educacional. Bom, eu entendo que a partir da Lei Calmon, em 83, as coisas começam a querer mudar, né? Mas ainda de forma muito difícil, assim, de forma muito pouco, ainda pendular, assim, movimentos de ida e de vinda, né? Nós temos a Lei Calmon, em 83, que vincula recursos para educação, e financiamento é uma coisa completamente imprescindível, né? Se nós quisermos ter um sistema educacional robusto, né? Em 88, a Constituinte dá um passo ainda mais importante,
5 anos depois, primeiro ao tornar o ensino obrigatório direito subjetivo. Então isso parece uma filigrana, mas é uma filigrana que tem provoca uma mudança impressionante do poder constituído, né? O próprio Ministério Público começa a atuar e pressionar prefeitos, governadores, a classe política, o poder judiciário, começam a se mobilizar pela universalização do atendimento. É muito visível, né, que após 88 você tem, em pouco tempo, você bate quase em 100% o atendimento. Antes mesmo da entrada em vigor do Fundef, né, você já tem um período de 8 anos, 9 anos, em que a curva realmente, né, sofre uma inflexão positiva, e você chega em 97, que é o ano que antecede a entrada em vigor do Fundef, com alguma coisa em torno de 96% de atendimento. Então você tem realmente uma inflexão positiva no ensino fundamental de 8 anos, à época, né? O ensino fundamental de 8 anos. Hoje nós temos o ensino fundamental de 9 e o ensino obrigatório de 4 a 17 anos até 2016. O Brasil colocou na Constituição a meta de universalizar o atendimento de 4 a 17 anos até 2016, com a emenda constitucional 59, promulgada o ano passado. Então você tem realmente em 88 essa mudança. A segunda questão é que a vinculação aumenta, né, de 25% dos impostos para estados e municípios e de 18% dos impostos para a União, né? Então você começa a falar seriamente em educação, você tem uma mudança de patamar do financiamento. Em 94 você já tem um refluxo, quer dizer, 6 anos depois já vem um refluxo com a DRU. A DRU da educação, para quem não conhece, é um dispositivo que foi inserido na Constituição por ocasião do lançamento do Plano Real, que desvincula receitas da União em geral, mas da educação em particular. E no caso da educação, ela é mais, não fosse apenas pelo setor, né, ela também tem uma perversidade, porque ela desvincula antes da aplicação das regras do FPM e FPE, o que significa que a desvinculação não é de 20%, a desvinculação, na verdade, é de 33%, porque ela é feita antes do repasse de recursos para estados e municípios. Então isso gera um hecatombe no MEC, né, que dura efetivamente 10 anos, ou mais. Nós ficamos de 95 a 2004 com um orçamento rigorosamente no mesmo patamar. Não tem um incremento de R$1 acima da inflação o orçamento do MEC. Bom, se você, professor Samuel, diz de um lado que você tem que matricular todo mundo na escola e de outro você diz que o orçamento é o mesmo em termos reais, é óbvio que o investimento por aluno cai, não tem milagre, não tem mágica, né? Você está dizendo, matricula todo mundo com o mesmo orçamento, então o investimento por aluno não tem trajetória possível que não seja de queda, né? Então nós temos uma situação muito penosa que refletiu imediatamente na qualidade do ensino. Quer dizer, quando você vai matricular os últimos 10%, os 10% que estão faltando, evidentemente você está matriculando a camada mais pobre da população. Não tem dúvida disso. Bom, se você está matriculando a camada mais pobre da população, o teu investimento por aluno tem que aumentar e não diminuir. Ele não pode nem ficar o mesmo, porque o Estado tem que, de alguma forma, compensar aquilo que as famílias não têm condição de oferecer para os seus filhos, que é aquela formação em casa que faz toda a diferença na escola. Todos nós educamos nossos filhos muito antes de mandá-los para a escola e durante o período escolar. Então a escola conta com a família, né, para facilitar o seu trabalho, né? A escola sequer tem condições de fazer o papel que a família deve exercer. Então, quando você matricula a camada mais pauperizada da população, você tem que ter, na verdade, um aumento do investimento por aluno para, na medida do possível, na medida do
do que o dinheiro pode fazer, né, e não é tudo, é você, de certa maneira, compensar aquele déficit que o aluno já traz de casa pelas condições socioeconômicas que ele enfrenta, né, de pobreza, de miséria. Então, o que se observa nesse período, e nós começamos a medir a qualidade da educação, apesar de controverso o tema, né, da medição da qualidade, é possível, no mínimo, se não medir a qualidade da educação, medir a proficiência das crianças em algumas disciplinas, como é o caso da leitura e da matemática. E o Brasil começou a medir isso em 1995 e mediu de maneira cientificamente rigorosa, de forma a poder comparar no tempo a proficiência das crianças, ou seja, saber a evolução, né, desses indicadores, admitida a comparabilidade. O que se notou de 95 a 2001 foi uma queda vertiginosa desses indicadores. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós estamos atendendo mais, né, a qualidade foi caindo de maneira brusca, né, no período que podia ser considerado, a partir de 95. E efetivamente nós atingimos algo próximo da universalização, mas num patamar de qualidade absolutamente insustentável. É preciso notar também que às vezes as pessoas se deixam levar pelos números, e é preciso esmiuçá-los um pouco mais para compreender onde é que nós estamos, né? Se nós pegarmos os exames internacionais comparáveis, né, tanto longitudinal quanto quer dizer, tanto no tempo quanto geograficamente, o que você verifica, né? O Brasil só 50, 60 países participam do PISA, né? E efetivamente nós estamos ocupando as últimas posições, né? Embora nós estejamos nos comparando a países muito ricos, né, na maioria dos casos, né? Nós estamos nos comparando a países da OCDE, né? Com raras exceções. Então é difícil realmente para um país como o Brasil se comparar com um país como a Irlanda, como a Finlândia, mesmo o Chile, né, que é nosso vizinho, não tem o fardo histórico que eu citei, nem metade dos problemas que o Brasil enfrenta historicamente, tem 10% da população brasileira, se tanto, tem um PIB per capita no mínimo 50 vezes superior ao nosso, e um investimento público em educação que também é muito superior ao nosso há muitas décadas, né? Mas, se nós segmentarmos os resultados do Brasil, nós vamos ver que 50% da população brasileira, na faixa de 15 anos, tem um desempenho no PISA que eu não diria que é catastrófico. Ou seja, a nossa média é baixa, mas metade dos nossos estudantes, eu diria que tem acesso a uma educação de regular para boa. Ou eu diria até boa, mas de regular para boa, talvez seja a melhor forma de se situar. Só que quando você toma a média como um todo, ela não é nem regular. Eu diria que ela não é ruim, não é péssima, mas é ruim. O Brasil está evoluindo, embora esteja num patamar ainda muito insuficiente de qualidade, mas está evoluindo. Eu acho que nos anos 2000, você já começa a ver uma inflexão dos resultados. Nós revertemos a queda de 95 a 2001 já. Eu não estou atribuindo mérito ao governo federal nisso, não. Isso é um esforço municipal, um esforço estadual, quer dizer, é um esforço nacional de reverter a queda dos anos 90. A escola também vai encontrando o seu caminho, mas, sobretudo, a partir do momento em que nós passamos a divulgar os resultados por escola, nós começamos a sentir uma mobilização sem precedente. A escola mobilizada é a escola que faz diferença. Uma escola largada, uma escola desconsiderada, uma escola esquecida, é uma escola que não repensa o seu projeto pedagógico, uma escola que não se mexe pela qualidade.
Agora, a partir do momento que se começa a divulgar os indicadores por escola, isso só passou a ser feito em 2005, e com a perspectiva não de punir a escola, mas de auxiliar a escola, de cooperar, de colaborar com a escola, para que ela alavanque o seu desenvolvimento institucional, você começa a ver uma reação importante. Né? O maior movimento localizado até aqui foi entre 2005 e 2007. Foi um momento em que você teve um maior salto de qualidade, sobretudo nas regiões mais pobres do país. Há efetivamente uma mobilização pela qualidade, pelo menos no que diz respeito à questão da proficiência em disciplinas básicas, o que é um bom começo de conversa. Porque se é verdade que proficiência em disciplinas básicas está longe de esgotar a agenda da educação, também é verdade que sem isso é muito difícil falar em qualidade. Né? Então, não é uma perspectiva reducionista, né? Não dá para reduzir a educação à leitura e matemática, mas o fato é que, para que se exercite a cidadania, é muito difícil, né, você não oferecer condições para que um cidadão não seja capaz de ler um jornal e compreender, né, o que está em jogo ali, o que está sendo disputado ali. Então, eu percebo hoje, a partir dessa aproximação do MEC com a escola, uma relação direta do MEC com a escola, evidentemente mediada pela Secretaria de Educação, eu percebo hoje uma intensa mobilização da escola em proveito dessa questão da qualidade, do aprendizado. Né? E alguns estudos internacionais mostram que isso tem efetivamente um efeito. Quer dizer, quando você divulga o resultado por escola e fixa metas para cada escola, se comparar a si mesmo no tempo, buscar qualidade, há estudos que demonstram que isso tem impacto na cultura da escola. Muda o enfoque, muda a ênfase, muda a perspectiva da escola. E nós pudemos observar isso também no Brasil. Né? Eu penso que a história vai registrar que isso promoveu uma inflexão importante na maneira de nós olharmos para a escola, de nós considerarmos a escola. Agora, avaliação, accountability, responsabilização do gestor, da classe política, é um componente desse processo. Mas, obviamente, ele tem que vir acompanhado do compromisso do Estado, que passa também pela questão da gestão e do financiamento. Nós temos que aprimorar a gestão. Primeiro, temos que aumentar os recursos em educação. E eu também entendo que a história vai registrar o papel que o presidente Lula teve nesse quesito. Quer dizer, o orçamento do MEC, eu disse a vocês que desde a DRU 95 a 2004, o orçamento do MEC em termos reais permaneceu constante, em valores atuais, em torno de 28 bilhões. Hoje o orçamento do MEC, usando a mesma metodologia, dobrou, em termos reais, ou seja, acima da inflação. Em termos nominais, triplicou. Em termos reais, dobrou, de 2005 a 2010. O que nos permitiu, inclusive, acabar com o dispositivo da DRU. A DRU não existe mais para a educação. Né? A mesma emenda constitucional, que ampliou a obrigatoriedade do ensino de 7 a 14 para 4 a 17, a mesma emenda pôs fim a esse mecanismo que desvinculava recursos da União para a área educacional. Inclusive porque nós vamos viver no próximo período o chamado bônus demográfico. A população brasileira na faixa etária de 0 a 17 anos vai cair dramaticamente em números absolutos. Isso significa dizer que nós só teremos condição de sustentar os nossos velhinhos se a produtividade do trabalho aumentar dramaticamente. E isso não vai acontecer sem educação e ciência e tecnologia. Então, a única maneira de pensar o desenvolvimento sustentável para 2050, quando a população brasileira, né, vai ter uma idade avançada, é aumentar a produtividade de quem está nascendo hoje. Então, se nós não investirmos pesadamente em educação, ciência e tecnologia,
o modelo de desenvolvimento brasileiro vai se tornar insustentável pela razão demográfica. Não fosse por outra, seria pela razão demográfica. Então, se nós não aproveitarmos o bônus demográfico agora, nós vamos ter que nos haver com o ônus demográfico daqui a 30 anos. Por isso que eu digo que a educação, que nós consideramos por 100 anos, né, desde a proclamação da República até 80, né, proclamação da República, 1889, Constituinte, 1988, em 100 anos, eu diria, de descaso com a educação. Agora é uma questão de sobrevivência da civilização brasileira. Se nós não enfrentarmos essa agenda, nós vamos estar nos condenando à pobreza. E não vai ser o pré-sal que vai nos salvar desse destino se nós não investirmos em educação. Tenho segurança em dizer que se nós temos que investir em educação, da creche à pós-graduação, se nós quisermos superar os problemas que vão advir dessa realidade demográfica para um país que não tem alta produtividade, né, do trabalho. Então, baixa produtividade do trabalho. Né, e é por falta de educação e por falta de tecnologia. Então, nós vamos ter que investir pesadamente. Isso nos coloca uma questão central, que é o seguinte: bom, triplicamos o orçamento do MEC, duplicamos em termos reais. Isso foi união. Isso nos permitiu saltar de 4% para 5% o investimento público em educação no período, que não é pouco, aumentar 1% do PIB de investimento público em educação. Nós devemos fechar 2010 com alguma coisa em torno de 5%. Estamos em 4,7%, dados de 2008, os últimos dados disponíveis. Mas tendo saído de 3,9%. Então nós aumentamos 0,8%, né? E eu acredito que esse ritmo aumentou em 2009 e 2010. Acho que nós vamos bater 5% do PIB. Estou falando em investimento direto, não investimento total. O investimento total é um pouco maior, porque inclui a contribuição para o fundo previdenciário, inclui bolsa, inclui financiamento, uma série de coisas que não estão no investimento direto. Mas em termos de investimento direto, que é o menor número, nós devemos chegar em 2010 a alguma coisa em torno de 5% do PIB. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2011, previa 7% do PIB. Não falava se era investimento direto ou investimento total, mas falava em 7% do PIB, e esse dispositivo foi vetado. O argumento para ter vetado esse dispositivo foi de que ele conflitava com a lei de responsabilidade fiscal. Sendo uma lei ordinária, não podia conflitar com uma lei complementar que estabelece regime fiscal no país. O que nós fizemos por ocasião da mesma emenda constitucional 59? Nós fizemos constar na Constituição que o Plano Nacional de Educação tem que prever uma meta de investimento público em educação. Agora ninguém vai poder vetar porque a Constituição é constitucional, segundo a boa doutrina. Então, como ela é uma norma de hierarquia superior à lei de responsabilidade fiscal, ninguém vai poder vetar uma meta de investimento público em educação. Eu penso que também do ponto de vista de gestão, o MEC evoluiu. Hoje nós temos uma interlocução com estados e municípios com instrumentos muito sofisticados de interação. Nós criamos um instrumento chamado PAR, o Plano de Ações Articuladas, que nos permite estabelecer parcerias plurianuais e multidimensionais com cada ente federado. Então nós não temos mais aquela tradição que é comum no Estado brasileiro de convênios pontuais e geralmente muito pressionados pela questão política, né? Apareceu um prefeito, apareceu um governador precisando de dinheiro de última hora. Aquilo tudo acabou no Ministério da Educação. Hoje nós temos o PAR, o prefeito, o governador tem que fazer um diagnóstico da sua rede a partir de um instrumento elaborado pelo próprio Ministério da Educação, e feito o diagnóstico ele apresenta um plano de trabalho. Esse plano de trabalho é analisado a 4 mãos, MEC e Secretaria de Educação, ele é fechado,
e aí é firmado um convênio de 4 anos com o prefeito, com o governador, onde constam as metas de qualidade, as metas de atendimento e a contrapartida do Ministério da Educação, em termos de apoio financeiro e apoio técnico. Então, isso, de certa forma, blinda a relação federativa do ciclo político. Eu não sei qual prefeito vai ser eleito, não sei qual presidente vai ser eleito, mas tem lá um plano, né, transparente, estabelecido, acompanhado pelos órgãos de controle, CGU e TCU, que garantem um tratamento republicano para esta questão federativa. Né? O prefeito pode mudar o seu pacto? Pode, mas ele vai ter que justificar, com base num outro diagnóstico, vai ter que interagir com o Ministério da Educação e, eventualmente, propor alterações. Mas são alterações que serão feitas com base técnica e não com base política. Além disso, uma coisa muito comum que existia no Ministério da Educação era o seguinte: como você não tinha o IDEB, você não tinha indicadores de qualidade por rede, nem por escola, o MEC atendia de acordo com a demanda e de acordo com a qualidade da demanda. Então, regra geral, o Ministério mandava recursos para os municípios mais bem preparados. Por quê? Porque o município bem preparado, o município rico, formulava o melhor projeto, contratava uma consultoria, e como aqui em Brasília você não tinha a dimensão da realidade local, né, o servidor público julgava os melhores projetos e o recurso ia para quem menos precisava. Com o IDEB, isso mudou de figura, porque o recurso agora tem que ir para quem mais precisa. E se o município não tem capacidade técnica de elaborar o seu plano de desenvolvimento educacional, o MEC manda consultores para o município para elaborar em loco esse plano. Então o recurso vai para quem mais precisa, que é um dever, inclusive, constitucional. Cabe à União, segundo a Constituição, equalizar as oportunidades educacionais no país. Então nós temos aí uma condição muito importante disso. Mas se nós somarmos o apoio voluntário que o MEC oferece, com a melhoria das condições de financiamento em geral, que é dada pela nova realidade jurídica do país, a começar pelo Fundeb, o Fundeb multiplicou por 10 o aporte da União para complementar o investimento por aluno que é feito no país. Então, só para que vocês tenham uma ideia, nós praticamente nivelamos o investimento mínimo no país por aluno do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos o investimento por aluno do Fundef em 2002, se investia no Maranhão metade do que se investia no Paraná, por exemplo. Hoje, o investimento do Fundeb no Paraná, porque o Fundeb é estadual, é de R$ 1.575 e no Maranhão de R$ 1.415. Ou seja, o investimento do Fundeb no Maranhão é 90% do investimento do Fundeb no Paraná. E era de 53% em 2002. Então, se nós levarmos em conta o que nós fizemos para equalizar, do ponto de vista normativo, o investimento por aluno no país, e somarmos as transferências voluntárias, que tem como critério a equalização do ponto de vista de qualidade, nós vamos ver que nós temos aí um projeto, né, de nivelamento por cima das condições de ensino, não importando onde a pessoa nasceu. O importante é garantir que todo cidadão, não importa onde tenha nascido, tenha acesso aos mesmos bens materiais para a sua educação. Bom, por fim, um tema que eu gostaria de rapidamente passar é a questão da formação de professores, né? O que tem mais visibilidade hoje são duas iniciativas do MEC. A primeira delas, ter assumido a formação de professores como tarefa da União. Quer dizer, hoje, formação de professores para a educação básica é assunto federal, não é mais assunto municipal e estadual. E para isso nós criamos vários instrumentos, nós ampliamos as licenciaturas nos institutos federais e universidades federais, nós criamos a Universidade Aberta do Brasil,
com mais de 500 polos em atividade. E agora, mais recentemente, nós alteramos uma regra do financiamento estudantil da maior importância. Se um professor, se um licenciando está numa instituição particular, mas tem intenção de exercer a profissão na escola pública, ele toma o financiamento e não paga o financiamento. Ele toma o financiamento e a cada mês de exercício profissional, ele quita automaticamente 1% da sua dívida com o fundo de financiamento estudantil. Então, em 100 meses de exercício profissional, sem despender um centavo, ele está quites com o seu financiamento. Então, isso faz com que a questão da formação de professores passe a ser um assunto federal. Nós vamos garantir gratuidade de formação de professores para quem quiser ser professor no país, seja na universidade pública, no Instituto Federal ou mesmo numa escola, numa universidade particular. Basta que a universidade particular tenha qualidade, porque senão ela não vai ter o financiamento. E, de outro lado, a criação do piso nacional do magistério, que também exigiu uma emenda constitucional. Então vejam vocês quantas mudanças na Constituição foram feitas para dar sustentação para esse Fundeb é constitucional, o piso nacional do magistério é constitucional, o ensino fundamental de 9 anos é constitucional, a obrigatoriedade da matrícula dos 4 aos 17 é constitucional, o fim da GRU é constitucional, a fixação do Plano Nacional de Educação de meta de investimento público em educação é constitucional. O ensino, o livro didático que era restrito ao ensino fundamental, agora é universal por mandamento constitucional. Quer dizer, nós fizemos, praticamente reescrevemos o capítulo da educação na Constituição, artigo por artigo. E isso para dar sustentabilidade para o plano de desenvolvimento da educação. Então essa questão do piso foi constitucionalizada. Hoje é mandamento constitucional o estabelecimento de um piso nacional para o magistério. E a formação será gratuita para quem quiser exercer a profissão. O que nós estamos fazendo agora? Tomando outras duas providências. Nós vamos estabelecer na LDB que para entrar na licenciatura você precisa ter uma nota mínima no Enem, e nós vamos criar uma prova nacional de concurso. Por quê? Porque os concursos públicos no Brasil para professor são muito ruins. Então nós vamos criar uma matriz, a matriz entrou ontem em consulta pública, nós estamos criando uma matriz de referência para dizer o que um professor precisa saber, e a partir dessa matriz nós vamos elaborar itens para uma prova nacional que vai ser anual, para aqueles licenciados poderem, fazendo a prova, se habilitar ao sistema de ensino. O que nós queremos criar com isso? Nós queremos criar uma competição saudável entre as redes de ensino pelos melhores professores. Porque a partir do momento que o professor tem um boletim dessa prova e foi bem classificado, vai naturalmente para os prefeitos que quiserem melhorar a sua qualidade de ensino, vai haver uma disputa saudável pelos bons professores, o que certamente vai fazer com que a carreira e os salários melhorem. Só que a carreira e o salário vai melhorar a partir do momento que a qualidade do professor melhorar. Quer dizer, nós temos que garantir. E para isso o Enem, no ingresso da licenciatura, é tão importante. Porque hoje há ainda muito vendedor de diploma de licenciatura no Brasil. Tem muita instituição vendendo diploma de licenciatura. O Sinais está corrigindo isso, fechando o curso de Direito, de Pedagogia, até curso de Medicina nós fechamos, pela questão da qualidade, mas nós temos que garantir um patamar mínimo na entrada da licenciatura, porque em 4 anos, nenhuma instituição consegue resolver distorções da educação básica. Se a pessoa entrar numa licenciatura já despreparada, não vai ser em 4 anos que ela vai sair um bom professor. Então, se nós estamos garantindo gratuidade da graduação, bolsa de iniciação à docência, estamos garantindo piso, carreira, nós temos que ter filtros na entrada da licenciatura e na entrada da carreira para garantir uma renovação para melhor do nosso magistério, composto por cerca de 2 milhões de profissionais. Então,
questão, financiamento, gestão, avaliação e formação de professores, é a matriz com que o MEC trabalha para melhorar a qualidade do ensino do país. Mas eu termino dizendo o seguinte, nós trabalhamos essa matriz, por que eu digo que é uma matriz? Porque nós não trabalhamos essas variáveis apenas no ensino fundamental. Nós estamos trabalhando essas variáveis ao longo de todo o ciclo educacional. A educação infantil, a educação superior. Porque se nós focarmos em educação, nós vamos prejudicar aquilo que a gente pretende proteger. Antigamente, tinha uma visão de como o Brasil era pobre, tinha poucos recursos em educação e tudo mais, vamos focar no ensino obrigatório de 8 anos. Eu considero que isso foi um erro estratégico. Hoje, a neurociência, a psicologia, a pedagogia, elas demonstram, até a economia da educação, demonstra que se você quer um ensino fundamental forte, começa pela educação infantil. Se não cuidar da criança até 5 anos, e ela chegar sem saber segurar um lápis na escola, aos 6, você não vai corrigir as distorções do seu passado. Você vai, no máximo, manter... Ela vai aprender, mas a distância entre ela e uma criança de classe média, que teve todo o apoio durante o seu desenvolvimento na primeira infância, essa distância vai se manter ao longo da vida. Você não vai encurtar essa distância. Do mesmo jeito, você não vai ter um ensino fundamental sem formação superior. Não adianta imaginar que você vai melhorar o ensino fundamental sem uma universidade forte. Por isso que o Anísio Teixeira tinha uma frase célebre, né, que ele dizia: você quer um ensino fundamental de qualidade? Cuida das escolas de ensino médio. Você quer um ensino médio de qualidade? Cuide das universidades. Ou seja, o pensamento oposto ao senso comum. Né? Não, vamos começar do começo. Não se pensa assim em educação. Educação, você falar para um alemão, para um francês, para um americano, para um coreano, olha, eu vou começar da primeira série do ensino fundamental, ele vai dizer, não vai funcionar. É óbvio que a alfabetização da criança até os 8 anos é crucial, é prioridade. Mas uma coisa é priorizar, a outra coisa é focar. Focar é esquecer a sinergia que existe entre os elos do sistema educacional. E esse esquecimento está na matriz de um problema sério do nosso sistema, que é não pensar o conjunto. Quer dizer, nós temos que oferecer oportunidade para a juventude, oportunidade profissional para a juventude desde o ensino médio, nós temos que fortalecer a graduação, nós temos que pensar a pós-graduação, até porque não adianta ter uma educação básica de qualidade sem inovação, sem essa tecnologia que a pós é capaz de oferecer. E aumentando os investimentos, você consegue dar conta de todo o ciclo. Então, por final, eu diria o seguinte, né? Nós estamos procurando tratar de todas as dimensões da educação, né? E isso exige um compromisso com financiamento mais do que estável, um financiamento crescente, mas nós temos que dar conta de todo o sistema se nós quisermos superar todo esse passivo, todo esse legado, todo esse fardo que nós carregamos ao longo da nossa história. Agora, eu estou muito esperançoso. Eu acho que, apesar de tudo, né, apesar de um século de atraso, eu acho que nós vamos nos encontrar com essa agenda de maneira firme. Eu acho que é incontornável a agenda da educação. Eu não estou muito preocupado com a questão de ciclo político. Eu acho que daqui para frente o Brasil vai efetivamente investir cada vez mais no setor, porque compreendeu que é uma dimensão que dialoga com todas as demais. Quer dizer, hoje pensar em desenvolvimento econômico, pensando como se pensava no passado, no estágio de nacional desenvolvimentismo, que desenvolvimento era industrializar o país e garantir infraestrutura, né? Eu acho que hoje não passa mais esse conceito pela cabeça de ninguém. Eu acho que hoje nós estamos convencidos que, bom, se infraestrutura é importante, se industrialização é importante, talvez tão mais ou mais importante que isso está a formação da nossa gente,
E a formação não para saber contar e interpretar um texto simples, mas a formação que dê a cada um a condição de até onde forem até onde forem as suas potencialidades, até onde for a sua vontade de se desenvolver plenamente. Então, oferecer a cada brasileiro a condição de dar todos os passos que ele desejar e para os quais ele está preparado. Esse era o desejo dos pioneiros da educação dos anos 30. Essa frase, aliás, é uma frase do Anísio Teixeira, né? Permitir ao cidadão ir até onde for, até onde permitir o seu próprio potencial, né? E é isso que nós temos que oferecer a cada um, né? Sempre oferecer a cada um a possibilidade de dar um passo a mais, né? Não importa se ele é doutor, não importa se ele não se alfabetizou, mas esse direito é um direito individual, inalienável, é um direito de poder promover o seu próprio desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? E por isso que nós temos que pensar a educação no seu conjunto, né? Se pensar o atendimento na educação infantil e pensar em ter uma pós-graduação de excelência. Enquanto a sua professora. Obrigado. Perguntas? Bom Eu dia. queria fazer um pedido antes de começar as perguntas. As perguntas devem ser extremamente breves para que um número maior de pessoas possa perguntar. Muito breves, não exposições. Bom dia. Telmo Lustosa da SAI. Considerando a importância hoje, né, da sociedade da informação e do conhecimento, gostaria que o senhor falasse do projeto UCA, um computador rural, né? Ana Paula da SAI. Eu queria saber se nos livros que são doados para as bibliotecas públicas, se existe algum programa no próprio material didático em que foque, por exemplo, produções de autores infanto-juvenis brasileiros, para também divulgar a cultura brasileira, nosso folclore. Ministro, bom dia. Alberto Lourenço da SAI. Ministro, há alguns meses atrás eu li uma reportagem fascinante na revista New York. O título era The Rubber Room. E eles falavam sobre os esforços do Distrito de Nova York de lidar com os professores extremamente inadequados, entre os 100 mil professores do distrito, aqueles que não tinham as mínimas condições, e que a pressão sindical impedia que se adotassem medidas punitivas de exclusão, assim como impedia que se adotassem medidas positivas para aqueles professores que se destacavam. E isso tinha um resultado muito grave, porque um dos argumentos era que a educação era basicamente uma função da qualidade do professor. Se você pegasse os 10 melhores professores da rede de ensino e colocasse para trabalhar com os 10 piores alunos dos estratos, quase sempre negros e latinos, com uma herança muito negativa, em cerca de 8 anos eles estariam tendo o desempenho dos 10% melhores. O problema é que existia um círculo, uma inversão de prioridades. Os melhores professores ficavam com os melhores alunos. E os sindicatos eram forças extremamente conservadoras no sentido de evitar que se houvesse essa correção. A questão é o seguinte, o secretário de Educação americano está tendo esse problema, está enfrentando esse problema. A base sindical do Partido Democrata é muito forte, como é no Brasil a base sindical do PT. O que seria possível fazer nesse sentido? Quer dizer, a instituição de critérios meritocráticos que poderiam revolucionar a educação brasileira. Segunda, se poderíamos usar o sistema de vouchers, uma educação pública oferecida por fornecedores privados. Eu quero meu pedido que as perguntas sejam bem objetivas para que o número maior de pessoas possam fazer perguntas. Bom dia, eu sou
Larissa Teixeira, do IPCRG. Eu gostaria que o senhor Haddad situasse o Bolsa Família dentro da estratégia do MEC e colocasse um pouco os impactos até agora do programa. Jorge Agrado, na linha da última pergunta, eu queria que o senhor comentasse a sua opinião sobre esse movimento de meritocracia, essa discussão que está acontecendo em São Paulo, tanto a posição do governo como a posição do sindicato. E, em segundo, se o Ministério está trabalhando também junto com essa política de expansão do ensino técnico, se o Ministério está trabalhando alguma coisa para a revalorização do profissional técnico e como é a relação das escolas técnicas com as empresas, seguindo mais ou menos o modelo alemão, por exemplo. Obrigado. O ministro vai responder essas primeiras perguntas. Começar pelo final aqui. Bom, na área da educação profissional, eu penso que nós demos alguns passos muito importantes. Né? Tem um tripé da requalificação da educação profissional em operação hoje, que passa, em primeiro lugar, pela expansão da rede federal. Algumas pessoas são críticas da expansão da rede federal porque acham que isso devia ser atribuição dos estados. Mas eu quero dizer que em estados pobres, se a União não entrar com a sua própria rede, muito dificilmente você vai corrigir desigualdades regionais. Uma coisa é pensar sul-sudeste do país, que tem tradição, alguma tradição em investimento em educação profissional. Mas se nós pensarmos, sobretudo, nos novos polos de desenvolvimento, construção de siderúrgicas, refinarias, indústria naval, uma opção de coisa que está acontecendo no país, se a União não entrar com investimento em educação técnica, dificilmente esses empreendimentos vão ter sustentabilidade, a não ser que tradicionais cada vez mais escassos de outras regiões do país. Nós tivemos que revogar uma lei que impedia a expansão da rede federal de educação profissional. Nós chegamos a aprovar uma lei proibindo a expansão das escolas técnicas federais no país. Nós vamos, em 2014, chegar a 540 mil alunos na rede federal, o que já é uma coisa bastante significativa. Em segundo lugar, nós temos o Brasil profissionalizado. Nós conveniamos 1,3 bilhão de reais com os estados para a qualificação do ensino médio estadual. E, em terceiro lugar, nós mudamos a legislação do Sistema S. Vocês sabem que o Sistema S foi criado pelo Getúlio Vargas com verbas, com um tributo incidente sobre a folha de salário dos trabalhadores, portanto, né, arrecadado pela Receita Federal do Brasil hoje, repassado para os sindicatos patronais para a oferta gratuita de educação profissional. E nós acordamos um belo dia e vimos que não tinha mais gratuidade no Sistema S. Né, os recursos estavam saindo. Né? O que nós fizemos? Nós fomos para um enfrentamento difícil, alguns devem ter acompanhado, tudo é difícil no Brasil, né? Mudar. Nós fomos para um enfrentamento importante em 2008, depois de um embate caloroso, sentamos à mesa, firmamos um acordo que foi recepcionado por decreto presidencial, obrigando o sistema até 2014 a aplicar 2/3 da arrecadação compulsória em cursos profissionalizantes gratuitos para jovens de baixa renda. Bom, além disso, nós criamos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que deu uma outra conformação para essa área, né? E a nossa expectativa é que os estados se mobilizem um pouco mais na questão da qualidade, ou seja, na questão de verificar a qualidade dos cursos, porque não há um sistema de avaliação da qualidade desses cursos, como há para a educação básica e para a educação superior. Isso é muito importante, porque uma das alterações que nós fizemos no Fundo de Financiamento Estudantil é permitir o financiamento de cursos técnicos via financiamento. Né? Então nós queremos que
valha para os cursos técnicos o mesmo paradigma que hoje vale para a graduação. Nós estamos ampliando a graduação pela expansão das federais, pela educação, pela universidade aberta, pelo ProUni, pelo FIES e pelo ProUni. REUNI, perdão. Então são 5 instrumentos de democratização do acesso à educação superior, que nós estamos replicando para os cursos técnicos. A expansão da rede federal, a expansão da rede estadual, a reforma do Sistema S, o financiamento estudantil e a Escola Técnica Aberta do Brasil. São os mesmos instrumentos que estão sendo aplicados para os cursos técnicos. Então nós temos aí uma perspectiva enorme de expansão e nós conseguimos duplicar em 6 anos a matrícula em cursos técnicos no Brasil. Nós tínhamos 500 mil matrículas, nós estamos com mais de 1 milhão de matrículas em cursos técnicos. Eu diria que nós precisaríamos chegar a 4 milhões de matrículas nos cursos técnicos para garantir que todo jovem tenha acesso ou à educação profissional de nível médio ou à educação profissional de nível superior. Bom, em relação à meritocracia, duas perguntas. Olha, a primeira coisa para ter qualquer meritocracia é criar meta de qualidade. Eu acho que o governo federal teve um mérito falando em meritocracia, acho que nós tivemos o mérito de criar um indicador de qualidade e meta de qualidade. O Brasil nunca fixou meta de qualidade para o seu sistema educacional. Então, em 2007, por ocasião do lançamento do PDE, do Plano de Desenvolvimento da Educação, nós fixamos meta de qualidade. Então, isso faz uma grande diferença quando você só fixa meta de atendimento, que era o caso do Plano Nacional de Educação aprovado em 2001. Agora nós temos meta de atendimento e meta de qualidade. Agora, o que fazer com a meta de qualidade é um outro problema, porque aí nós estamos no capítulo das estratégias para o atingimento das metas. E as estratégias são as mais diversas. E nós, de certa maneira, nós transformamos o Brasil num laboratório. Né? O que está se tentando em São Paulo não está se tentando em Minas, que está tentando outra coisa. O Ceará está tentando outra coisa. O Pernambuco está tentando outra coisa. Cada um, à luz da sua experiência, do seu relacionamento com o sindicato, está tentando estabelecer uma estratégia para o cumprimento das metas de qualidade. No caso de São Paulo, a inspiração foi a cidade de Nova York. Né? E o modelo de Nova York, é preciso reconhecer, é muito mais sofisticado do que o de São Paulo, porque o modelo de Nova York é por valor agregado, o que não é o caso de São Paulo, mas o modelo de Nova York tem um plus, tem um adicional. O Samuel está me perguntando o que significa valor agregado no caso. No caso da educação, você faz o acompanhamento não de turma para turma, mas você verifica a proficiência dos estudantes no início do período, desse mesmo aluno no fim do período, e você sabe exatamente o professor responsável por aquela evolução. Então você sabe exatamente, você tem uma medida muito mais precisa da participação do professor no aprendizado dos alunos. Então a partir daí você cria, e lá no caso de Nova York você leva em consideração condições socioeconômicas, qual o perfil do aluno que aquela escola atende. Enfim, é um modelo muito sofisticado e que foi desenvolvido ao longo de alguns anos, mas com um diferencial que, na minha opinião, faz toda a diferença. De comum acordo com o sindicato. Ele foi feito em parceria com o sindicato, foi negociado. Não foi aprovado pela Câmara Municipal e goela abaixo dos professores. Foi construído conjuntamente. Eu acho que isso é um diferencial importante se você quiser êxito da proposta. Você imaginar que a educação vai melhorar em conflito com os professores, eu acho que é uma hipótese bastante remota, uma possibilidade bastante remota. Por mais difícil que seja a negociação do sindicato, ela tem que existir
para que você construa um sistema meritocrático em que o professor se reconheça, né, naquilo. Né? Então eu acho que, e às vezes, eu não estou querendo aqui fazer julgamento de valor, porque eu acho que todo esforço é bem-vindo no que diz respeito à qualidade. Mas em relação à estratégia, eu acho o seguinte: como não se pode e nem seria conveniente importar as mães coreanas e os professores da Finlândia, como alguns gostariam de fazer, outro dia eu falava, mas os pais não ajudam. Eu falei, mas são os que nós temos, né? Tenho condição de substituir. Então, do mesmo jeito, os melhores professores que nós temos são os meus professores, né? Então, você não ganha uma guerra, né, dessa falando mal do teu exército. Né? Imagina um general que vai para a guerra, em vez de falar, vamos para frente, vamos para cima, ficar, mas olha aí, tudo subnutrido, os meus soldados estão desqualificados, estão sem munição. Ninguém ganha uma guerra assim. Então, eu acho que muitas vezes os gestores têm incompreensão do processo educativo. O processo educativo ele é colaborativo por excelência. Você criar um conflito dentro E olha, o melhor sindicato é o corporativo. É o melhor sindicato. É o que defende os interesses da categoria. Porque quando o sindicato resolve delirar, aí você não consegue um acordo. O sindicato ideológico é pior do que o corporativo. Você não consegue firmar um acordo com o sindicato ideológico, porque ele não quer fazer um acordo com você. Ele quer discutir o modo de produção com os ministros da educação. Fala, eu não trato de propriedade privada aqui, eu trato de educação. Né? Percebe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o sindicato ele é corporativo, ele nasceu corporativo, ele vai ser sempre corporativo. Então, usar esse argumento para não sentar à mesa com o sindicato para negociar um plano de melhoria das condições de ensino não me parece um caminho. Né? Nós não discutimos reúne com as universidades. Alguém pensa que foi fácil discutir o reúne com as universidades? Quando você coloca a meta de número de alunos por professor, a Alemanha discutiu isso nos anos 60, quase caiu a Alemanha. Nós estamos discutindo 50 anos depois. Né? 20 reitorias invadidas, 2 reitores em cárcere privado. Depois, nós firmamos um acordo com as 58 universidades em torno desses indicadores. Agora, não é fácil. Né? Você vai para o debate, né? Você vai para discutir. Agora, todos os acordos foram voluntários. A universidade que não quis participar podia não participar e não ia ser penalizada, não tinha nenhuma penalidade pela não participação no reúne, e todos os acordos foram aprovados pelos conselhos superiores das instituições. Era muito mais fácil ter mandado uma medida provisória para o Congresso Nacional, só que não ia dar resultado. Nós não íamos conseguir promover o que nós estamos fazendo, né? Que é uma expansão, né, das universidades com o consentimento, né, da comunidade acadêmica. Então, eu sou sempre a favor, em educação, sentar e exaurir, né, todas as possibilidades de negociação, por mais difícil que possa parecer. Você consegue, você vence, fazendo pelo bom argumento, você vence o debate. Pode demorar mais tempo. Isso, em geral, acontece. Demora mais tempo. Mas, pelo menos, o resultado é sustentável, do ponto de vista político. Se tiver eleição, se não tiver eleição, vai estar consolidado aqui. O Bolsa Família. Bolsa Família, ele é essencial para o MEC. É essencial, porque ele funciona para a educação. Né? Se você perguntar para o Patrus Ananias, ele tem uma visão do Bolsa Família. A educação vê o Bolsa Família como uma espécie de Bolsa Permanência. Para nós, é uma Bolsa Permanência. É uma bolsa que ajuda o estudante a permanecer na escola. Se nós discutirmos Bolsa Permanência para universitário, quer dizer, até injusto não discutir a Bolsa Permanência para um aluno do ensino fundamental. Por que ninguém fica horrorizado com a Bolsa Permanência para um universitário?
Ninguém discute isso. Ah, não, mas o aluno não tem que ter um RU para o aluno, tem que ter moradia estudantil. Nós aqui somos os primeiros a defender. Como é que uma universidade não tem moradia estudantil, não tem restaurante universitário? Como é que ele não tem bolsa, não tem estágio? Como é que ele vai se manter? Pô, nós somos aqui todos de classe média e os nossos a gente quer proteger. Não é que um aluno que chegou à universidade pode evadir por falta de condições socioeconômicas. E o mesmo raciocínio não vale para o ensino fundamental? Quer dizer, não faz sentido para mim essa discussão. Nós estamos há 8 anos discutindo uma obviedade. As famílias de baixa renda dependem disso. Não adianta. Quem está abaixo da linha da pobreza, nós estamos discutindo R$50 para quem está abaixo da linha de pobreza. Eu acho que em 2006 ainda discutimos, mas acho que em 2010 o processo eleitoral vai ser um pouco mais rico, né, do que o passado. Né? Não está em disputa isso. É alimentar as pessoas, garantir uma muda de roupa. Né? Nós trabalhamos na Prefeitura de São Paulo, o Márcio que conduziu Renda Mínima, né, que foi um dos primeiros projetos do país, né? Teve de Campinas, do Distrito Federal de São Paulo, todos nasceram mais ou menos, né, na mesma quadra. Né? E eu, pela primeira vez na vida, ia visitar a periferia de São Paulo, né? Porque quando você está no poder público, aí você é obrigado a conhecer a realidade social, né? Não é? Deixei de ser professor da USP, né, que achava que entendia o Brasil, e passei a ser um gestor público que é obrigado a entender o país para fazer alguma coisa por ele. Tinha em São Paulo, que é a terra da garoa, tinha criança que não ia em dia de chuva para a escola porque não tinha muda de roupa. Quer dizer, a roupa não secava. E aí, a roupa não secando, não tem como ir para a escola. Então, esse é o Brasil, né, que muitas vezes a gente desconhece. Então, para nós é essencial o Bolsa Família, e nós vamos colher os resultados do Bolsa Família. Estamos colhendo. E já estamos colhendo, né? Saiu um estudo a semana passada, né, da SECAD, mostrando que no ensino médio... A permanência do jovem atendido é o dobro da permanência do outro jovem. A permanência dos jovens atendidos pelo programa é o dobro do que os jovens com mesmo perfil não atendidos pelo programa. Mas, então tem efeito sobre a permanência na escola e vai ter efeito sobre o rendimento escolar também. Já nós vamos ver gente do Bolsa Família no ProUni, na Federal. Metade da rede do Nordeste é atendida pelo Bolsa Família e 1/3 da rede nacional é atendida pelo Bolsa Família. Metade da rede do Nordeste. Então, vocês vão ter que convidar o André para dar uma palestra. Metade da rede pública do Nordeste é atendida pelo Bolsa Família. É muita gente. Né? Bom, por fim, essa questão... Nós temos um programa de biblioteca na escola que valoriza muito a produção local. Os autores são todos nacionais. Né? E em relação à inclusão digital, no Brasil ela pode ter um efeito muito importante. Muito importante. Porque nós somos um país televisivo. E uma das características da TV é dispensar a leitura. Porque um controle remoto, você navega. Então você precisa conhecer só os números, e de 0 a 10, para navegar. Você não navega na internet sem saber ler. Então, pode ser que na França a internet tire o cara do Marcel Proust e ponha no... não sei. Mas aqui vai ter um efeito positivo, no Brasil. Porque você levar as pessoas para o mundo da navegação na internet... nós temos indicadores, medições feitas de que quando a internet chegou na escola, a proficiência das crianças em leitura aumentou. Tem um estudo do INEP, que está até na página do INEP, um estudo de painel, mostrando a escola antes da internet e depois da internet. E a medida de proficiência dos alunos antes e depois. Você vê que a escola mudou com a conexão. Não com o computador, porque às vezes o computador até atrapalha, mas com a conexão. O que mostra que essa questão da navegação, ela exige, e você navega tão mais rápido do que quanto mais você é proficiente em leitura.
Então não adianta você ter banda larga se a sua banda não é larga, não é isso? Então você precisa ler, né, com alguma rapidez. Eu gostaria de saber quais são os esforços institucionais do MEC. Eu sei que a gestão do Bolsa Família já foi dirigida, mas os esforços do próprio MEC que tentam focar na tentativa de reverter o problema da invasão escolar no ciclo educacional. Alberto Cavalcante da SAI, ministro, faz muito bem à saúde da nossa alma ouvir o senhor. O senhor disse que precisa ser dito, o discurso faz sentido do começo ao fim, em todas as partes, e a sua desenvoltura nos faz perceber que o que o senhor pensa é o que o senhor faz e é o que o senhor sente. Oxalá o Brasil tenha mais brasileiros com o seu perfil. O senhor falou do peso do passado onerando o desempenho da educação no Brasil hoje, ou seja, os nossos vivos ainda são governados pelos mortos. E nós precisamos vencer, sobrepujar esse desafio. No caso do PISA, onde o nosso desempenho é dramático, como o senhor ressaltou, o senhor vê possibilidade de se estabelecer meta para o país em termos não apenas das notas, mas também da posição do ranking, por exemplo, no PISA de 2021. O senhor imagina que é possível estabelecer e perseguir metas e transformar isso em algo que seja do interesse do conjunto das escolas, como o senhor expôs? A segunda pergunta. O senhor foi, apesar do seu perfil, por ironia, o senhor foi premiado com aquele episódio das provas do Enem. E ali a gente viu que o tratamento dado ao material, à sua produção, circulação, etc., fica muito aquém do que o nosso país dispensa à produção e circulação das moedas de R$1 ou das notas de R$2. O senhor vê possibilidade de incrementar no sentido de dar o mesmo tipo de segurança e, portanto, o respeito ao aluno que vai passar por esses testes, o tratamento desse material? Bom dia, ministro. Meu nome é Vitor, eu sou do IPEA, na diretoria de estudos macroeconômicos. Eu queria saber do ministro se existe algum diagnóstico sobre a educação integral e se existe alguma meta de universalização desse tipo de formato. Bom dia, ministro Gesmar do IPEA. Eu passei 7 meses no INEP, trabalhando na época com o questão do Enem, lá em Corpo. Ministro, o processo de avaliação do Brasil também, os instrumentos de medida têm evoluído bastante, como o senhor bem ressaltou, mas também não tem a função somente de instrumento de medida. Pelo contrário, o que está por trás dele, as técnicas de medida, TRI, etc., os contatos com as áreas, com as escolas, com a Secretaria de Educação, os institutos de pesquisa, a tentativa de menos memorização, etc. Quando eu vi passar o Enem para um sistema parecido, muito mais parecido com o vestibular, a pergunta que eu faço é: o Estado não está passando muito da sua função na educação, muito mais de coordenador e de indutor e até direcionador de política de educação para a parte de execução? Vou exemplificar. Toda teoria que existe para criar o Enem e quando instrumento de educação e instrumento de avaliação pode ser feito descentralizadamente. Por exemplo, o banco de itens nacional, o N itens, pode ser retirado X itens para a escola, etc. Sim, só finalizando para perguntar. E isso, sim, a pergunta é possível modificar, descentralizando a mesma estrutura do Enem com o banco de itens nacional? Bom dia, ministro. Eu estou visitando do IPEA, diretoria de estudos macroeconômicos. Eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre educação infantil, o senhor falou rapidamente. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre os projetos que o MEC tem de educação infantil, uma vez que o desenvolvimento das habilidades cognitivas, de fato, parece estar muito associado ao que se passa na idade entre 0 a 5 anos. E uma segunda pergunta, voltando à questão do ensino técnico. De que maneira o senhor vê a questão do ensino técnico associada ao sistema produtivo brasileiro? Se pudesse desenvolver um pouco mais esse tema. Obrigado. Bom, ministro. Uma pergunta bem rápida sobre a questão do analfabetismo, que o senhor, nós sabemos das dificuldades que estamos enfrentando. É importante ouvir do senhor como isso está sendo construído e como podemos
acelerar a queda do analfabetismo no Brasil. E segundo, eu gostaria de ter um pouco de ajuda do senhor na questão do regime de colaboração, que é outra questão importante, que tem a ver com a questão federativa brasileira, que é hoje um nó para a gente tocar a educação para frente. Ministro. Eduardo Pilbeia. A minha pergunta bem rápida é sobre os critérios de avaliação das universidades privadas. Se o senhor avalia que esse ponto teve um número de faculdades, uma qualidade que se seguiu no ensino superior, não está ligado com os critérios grosso de avaliação, de número mínimo de mestres, doutores, professores em turno integral, também as formas que essas faculdades já criaram para pular a avaliação, de contratar e descontratar logo em seguida professores, principalmente, enfim, a má qualidade como conhece. Deixa eu começar pela... Estou com saudade de falar do Enem, eu acho que o Enem, a partir da constituição do banco de itens, você vai ter necessariamente que descentralizar a aplicação, até por uma questão de segurança. Quer dizer, a ideia do banco de itens é justamente aumentar a segurança da aplicação do exame. O SAT americano tem um banco de itens estimado, não sei se esse número confere, mas eu já ouvi de mais de uma fonte, que está em torno de 120 mil itens. Então, rigorosamente falando, se o banco de itens do SAT estiver na Feira do Paraguai, tanto faz, porque ninguém vai conseguir decorar 120 mil respostas. Então, aumenta muito a segurança do processo você ter um banco de itens com 100, 120 mil itens. Eu acho que nós vamos chegar no fim do ano com um banco de itens de 10 mil itens, o que já é bastante expressivo, mas se todo ano nós formos incorporando 5, 10 mil itens ao banco, você vai poder depois, eventualmente, até acreditar em instituições que possam aplicar o Enem de maneira descentralizada, várias vezes por ano, que é um modelo mais adequado, né? Eu acho que o INEP é um patrimônio do país, né? E foi vítima de um crime, infelizmente, né? Na verdade, pode-se pensar essa questão eu acho, o presidente do INEP achava isso também, que o Enem não devia ser licitado. Mas quem conhece os órgãos de controle e os procuradores da República sabem que é impossível um presidente de autarquia tomar uma decisão dessa no peito, não licitar o que quer que seja. Por quê? Porque os órgãos de controle, com razão, dizem que a licitação é a regra e não a exceção, e os procuradores estão aí para dizer não, até para proteger o órgão. Não é que o procurador diz não porque ele é sádico e quer inibir a inovação. Ele diz não para proteger o presidente da autarquia. Então, nós temos, na verdade, um sistema em que é difícil você enfrentar esse tipo de questão. Então, para um presidente de autarquia tomar uma decisão de fazer um contrato sem licitação, que é o caso do Enem, é exigir demais. Então, você tende a acomodar lá a orientação dos órgãos de controle com a orientação da procuradoria do teu órgão, né? Mas o fato é que nós estamos diante de um caso típico em que a licitação não se justifica, ao contrário. É uma questão de segurança, até nacional, você proteger um processo seletivo do porte do Enem. Porque o Enem dá acesso a 200 mil bolsas, desde o ProUni. Nós não estamos falando do novo Enem das federais. Estamos falando de 200 mil bolsas já desde 2005. E bolsa de estudo pode valer 350 mil reais se for uma bolsa de medicina. Então, como é que você coloca, né, em risco, por um processo licitatório tradicional, uma operação como essa, que envolve 300 mil aplicadores de prova, envolve 100 mil salas de aula, envolve 8.500 pontos de aplicação de prova, envolve 3 mil rotas de distribuição com escolta armada. Como é que você faz isso? Licitando
uma empresa que busca o lucro, uma empresa que quer diminuir os custos, né? Evidentemente para que tenha um resultado final positivo no final. Não tem milagre, né? Um empresário, né? ele vai fazer uma equação para diminuir custos. E, na verdade, o que você precisa é de alguém comprometido até a medula com a questão da segurança numa questão dessa. Eu acho que nós... e olha só o que o INEP fez depois do roubo. Isso que é o mais surpreendente. Depois do furto da prova, 60 dias depois, aplicou outra. 60 dias depois, realocou 8 mil salas, recontratou 300 mil pessoas diferentes das primeiras 300 mil, reimprimiu 4,5 milhões de kits e aplicou. Mais do que aplicar depois de 60 dias, tirou 40 dias de atraso, porque os resultados foram divulgados apenas 20 dias depois do previsto. Estava previsto para dia 8 de janeiro e foi divulgado dia 28 de janeiro. Quer dizer, tirou 40 dias do atraso depois da aplicação da prova. Porque era para o ano letivo começar em maio, depois do roubo da prova. E começou em março. Em qualquer lugar do mundo, o INEP ia receber um prêmio de honra ao mérito por ter feito isso. Ter conseguido resolver um problema dessa magnitude com tanta eficiência. E aqui nós tratamos o INEP como aquela mulher que é violada. Ficamos perguntando, mas qual era o comprimento da sua saia, que horas que você saiu, você estava acompanhada. Pô, mas você não trata assim alguém que foi vítima de violência. Infelizmente, ao invés da gente saudar o INEP por tudo que ele fez pelo país, nós ficamos fazendo do INEP. Não é assim que a gente vai construir um país, partidarizando uma discussão como essa. Olha, se tem uma coisa da qual nós não podemos ser acusados, é de partidarizar um tema sobre educação. Nunca ninguém do MEC ficou falando mal de antecessor, nem vai falar mal de sucessor, nem, sabe, nunca transformamos os debates educacionais em temas vinculados a posições partidárias, corporativas. A equipe do MEC é inteiramente profissionalizada. O presidente da FNE é uma pessoa do Tesouro Nacional. O Reinaldo, que presidiu o INEP, é um professor titular de Economia da Educação da USP. Enfim, ali não tem espaço mais na educação para isso. Então, o mínimo que eu acho que devia ter o respeito ao INEP pelo que o INEP fez, inclusive nesse episódio. Que deu uma resposta ultra profissional para um problema grave e sem precedente. Mas eu acho que o Enem, ele vai evoluir, ele tem um comitê de governança, ele vai aprimorar a matriz, vai aprimorar o banco de itens, né? A prova não saiu do jeito que nós gostaríamos, a segunda, mas a primeira estava muito parecida com o que nós imaginávamos que o Enem devia ser. A segunda já teve que sofrer em função do fato de que, enfim, teve várias questões envolvendo segurança que exigiram que o INEP tomasse decisões estratégicas difíceis na época, inclusive em relação aos itens da prova. Mas isso tudo vai ficar para a história um dia contar com mais tranquilidade. Mas eu acho, respondendo objetivamente, que a hora que você tiver um banco de itens, né, com algumas dezenas de milhares de itens, o caminho vai ser a descentralização da aplicação da prova e o MEC vai ter que sair disso. Agora, se o MEC não faz o que fez, não acaba o vestibular nunca no Brasil. Nunca ia acabar o vestibular. Me desculpem, mas eu tenho certeza de que tem brigas que alguém tem que comprar. Entende? Os Estados Unidos acabaram com o vestibular há 100 anos. Reuniram seus reitores e falaram, vamos criar um exame nacional. Né? Deu origem ao SAT. No Brasil, para isso acontecer, nós vamos levar mais 100 anos. Tem casos de estados que as universidades fazem questão de marcar o seu vestibular no mesmo dia da outra. Questão. E virou uma fonte de renda, vestibular é uma fonte de renda, as taxas de inscrição são altíssimas,
Então tem uma indústria de taxa de inscrição de um lado, tem uma indústria do cursinho de outro. Sabe? Quem é que vai botar ordem nesse negócio? Se não for o poder público, entendeu? O poder público tem que entrar para botar ordem. São momentos que tem a ver também com a tradição, com a história do país. Avaliação da educação superior. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha os sinais. Mas se o Brasil não faz os sinais, não põe ordem na graduação. Não tem sinais nos Estados Unidos, não tem nada parecido ao que a gente está construindo aqui. Mas nós tivemos que construir os sinais para botar ordem no caos que estava a expansão do ensino. Sinais é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né, que é aquele tamanho do provão, do ENAD, depois a consideração do corpo docente. Quer dizer, nós criamos um sistema de indicadores de qualidade da educação superior, criamos mesclando o resultado das provas com o perfil acadêmico dos docentes, com a infraestrutura, a qualidade da infraestrutura, etc., etc., que dá uma visibilidade para a sociedade se mover na rede, no sistema federal. Por que nós tivemos que construir isso? Porque a nossa expansão estava caótica do ponto de vista da qualidade. Eu acho que a graduação está melhorando. Eu sou da opinião que o SINAI já está se fazendo notar nas instituições particulares. Você tem efetivamente um movimento de qualificação da graduação no Brasil. E muita universidade privada vai perder aluno com a divulgação dos resultados. Já está perdendo aluno com a divulgação dos resultados. Então você tem como, por exemplo, vou citar um exemplo só. Financiamento estudantil não levava em consideração a qualidade do curso. Você financiava o aluno, não importava onde ele estava matriculado. Hoje, dependendo da instituição, ela não tem financiamento estudantil. Porque é óbvio, você não pode oferecer um financiamento de 3,4% ao ano para um aluno matriculado numa instituição de péssima qualidade. Isso ocorria, não ocorre mais. O financiamento vai para as instituições de qualidade. Então você induz um crescimento, né, do sistema, né, onde o quesito qualidade é a regra e não a exceção. Estou citando esse exemplo, poderia citar muitos exemplos, né, de iniciativas do MEC que procuram induzir a qualidade da educação superior. Agora, a resolução do CNE, Conselho Nacional de Educação, já diz que não vai recredenciar universidades que não tenham pós-graduação. Então, todas aquelas transformações de universidades, de faculdades e universidades do passado, vão passar por uma revisão. Universidade que não tem pós-graduação vai perder a autonomia e vai deixar de ser universidade. Eu homologo mês que vem essa resolução já aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, são medidas que qualificam a graduação. Eu acho que a graduação vai melhorar muito no Brasil. Nós criamos aí uma engenharia interessante que envolve instrumentos novos, com financiamento, com indução, com a CAPES, uma série de coisas que vão dar sustentabilidade para a expansão qualificada do sistema. Educação integral. Nós, pela primeira vez, diferenciamos o coeficiente de remuneração de matrícula no Fundeb. O antigo Fundef não diferenciava matrícula em tempo parcial de matrícula em tempo integral. Nós passamos a diferenciar. O mesmo vale para a educação infantil, que não estava considerada no Fundef, e agora está considerada no Fundeb. Então, a educação integral, a educação infantil, ensino médio profissionalizante, tudo isso tem coeficiente de remuneração diferenciados no novo fundo. E nós temos um programa chamado Mais Educação, que aporta diretamente para a escola cerca de R$200 por aluno para a expansão da jornada. Ou seja, a escola tem condição de ampliar a jornada por um segundo turno, com atividades próprias de um segundo turno, aula de recuperação para quem precisa, mas sobretudo lazer, cultura, esporte e assim por diante. E nós já estamos indo esse ano para 10 mil escolas. Terminamos 2009 com 5 mil escolas, estamos indo para 10 mil escolas. Todas elas com IDEB abaixo da média nacional.
A questão de meta para o PISA. Bom, as metas que nós estabelecemos tendem a impactar o PISA, porque a correlação de desempenho em qualquer exame é muito alta. Muito alta. A correlação de desempenho do estudante no SAEB, no PISA, é sempre muito elevada. Agora, eu acho que pelas características do PISA, o PISA brasileiro pode cair antes de melhorar. Pode acontecer isso. Preciso registrar. O IDEB, eu não acredito que piore antes de melhorar. Aliás, está melhorando já. O IDEB saiu de 3,5 para 4,2 em 6 anos. Em 6 anos. Eu acho que nós vamos atingir a meta estabelecida pelo PDE. Por que o PISA tem o risco de cair antes de melhorar? Porque o PISA não considera fluxo. Não considera fluxo. E o fluxo no Brasil é muito ruim. Ou seja, um aluno de 15 anos que esteja mais de 2 anos defasado, não entra na amostra. Então, se esse aluno melhorar o fluxo, ele passa a entrar na amostra. Isso pode fazer com que, estatisticamente falando, você melhorando o fluxo, piore o desempenho médio dos estudantes brasileiros. Então tem um truque estatístico aí. Eu não sei hoje diagnosticar o que vai acontecer com o PISA no curto prazo. No médio e longo prazo, eu acho que ele vai melhorar. Mas no curto prazo, nós podemos ter um efeito estatístico ruim. Estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que pode acontecer. Mas o IDEB melhorando, em algum momento o PISA vai melhorar. Isso é garantido. Bom, em relação ao analfabetismo, né? Nós provavelmente vamos levar para o Plano Nacional de Educação a meta de uma taxa em 2020 menor que 4%, que para a Unesco equacionou o problema. Quer dizer, para a Unesco, menos de 4%, à luz da questão etária e tal, a questão do analfabetismo estaria superada. Nós estamos com 10% de analfabetismo, e entre 2007 e 2008 aconteceu um negócio muito estranho, que foi o aumento do número absoluto de analfabetos com mais de 25 anos. Não sei o que pode ter acontecido, mas aconteceu alguma coisa no plano amostral do IBGE que é difícil de entender, né? Mas independentemente disso, 10% é alto, tá? E nós temos que chegar em 2015 com 6,7% se nós quisermos cumprir as metas de Dakar. Então, 6,7% significa dizer que nós temos 7 anos para cair cerca de 0,5% ao ano a taxa. Eu acho factível, porque eu não estou considerando esse 0,1% entre 2007 e 2008 um número confiável. Acho que teve alguma flutuação ali que não dá para entender. Porque aumentar o número absoluto de analfabetos, ainda mais no Sudeste, está concentrado no Sudeste, um aumento de 140 mil analfabetos com mais de 25 anos, não é nem mais de 15. Então, não sei o que te parece isso, mas você está estudando também? A gente vai chegar a alguma conclusão em breve, mas que está estranha a PNAD de 2008 em relação a 2007, pode ser até que seja correta de 2008, mas que houve alguma mexida aí que difícil de entender, houve. Mas eu acho que o Brasil alfabetizado está... Eu não consigo imaginar como melhorar a gestão do programa hoje. Então, todas as providências recomendadas foram atendidas, né? Hoje ele está com um monitoramento muito bom e eu quero crer que agora a PNAD 2009 pode revelar aí uma queda de 0,5 ponto, o que indicará uma retomada da queda no sentido do cumprimento das metas de Dakar e com a possibilidade de chegar ao final da década com o analfabetismo erradicado, embora esse nome, seja termo, não seja muito próprio, vai ser uma taxa menor que 4%. É preciso lembrar que a idade média do analfabeto brasileiro é 55 anos. Então é muito difícil você trazer uma pessoa de 55 anos em média para a sala de aula 10 horas por semana para ser alfabetizado. Ainda mais na zona rural, com todas as dificuldades de transporte, enfim, até de professor, né, para atender essa demanda. A questão do regime de colaboração
Hoje eu estou menos preocupado com o regime de colaboração entre a União, Estados e municípios do que entre Estados e municípios. É incrível como o governador e o prefeito não se entendem na questão da educação. Por mais esforço que você faça, você não consegue aproximar Estado de municípios. Com raras exceções. Você tem aí Ceará, que está fazendo um bom trabalho de aproximação da Secretaria Estadual com as secretarias municipais. Acho que eu não saberia se Mato Grosso, o Henrique conhece bem, Mato Grosso do Sul. Tem alguns estados que estão, Piauí também, em alguma medida, mas eu ficaria por aí. Não tem muito mais do que isso, tentando essa aproximação. Nós vamos ter que pensar melhor o Pacto Federativo. Agora, a relação do MEC com os estados de um lado, de municípios de outro, nunca foi tão boa, eu posso assegurar. Hoje nós temos um padrão de relacionamento muito bom, o PAR ajudou, o dinheiro ajudou, porque sem dinheiro também ninguém se dá muito bem, né? Chega uma hora que chega a conta, e aí alguém tem que pagar, né? Então, por mais simpático que você queira ser no atendimento, chega a hora de assinar um convênio para fazer alguma coisa. Por fim, a questão da evasão. Olha, o problema da evasão, ela hoje, eu estou convencido que ela tem um forte componente socioeconômico, né? Dificilmente a escola, por ela própria, vai conseguir resolver. Então, nós temos que trabalhar intersetorialmente, né? A questão... Pega o caso da cana, para ficar num. Né? Quem conhece o ciclo da cana sabe que ele é incompatível com o ano letivo. Há uma incompatibilidade entre algumas atividades econômicas, da maneira como elas são desenvolvidas no Brasil, e a permanência da criança na escola. Então, a correlação entre cana e baixo desempenho escolar é de 1, é igual a 1. Onde tem cana, não tem educação de qualidade. Né? Não sei agora os efeitos da mecanização, mas a mecanização só é possível em algumas regiões. E o relevo impede a mecanização em outras regiões. Então, isso aí, nós vamos ter que... Né? Existe uma questão, o norte, né? Nós estamos enfrentando desafios enormes no norte, né? Sobretudo no que diz respeito às distâncias e à mobilidade, né? Em geral, né? A migração também. Então tem um problema no norte localizado, tem problema de algumas culturas, né? A questão do campo é uma questão importante, tem a questão das periferias das grandes cidades, sobretudo a questão da violência, né? Isso tudo. Mas você veja que os elementos externos à escola falam muito mais alto hoje do que a própria escola. Não é verdade que a escola não é atraente, né? Às vezes você lê no jornal, né? O especialista dizendo, não, a escola precisa... Não é só a escola. A escola sempre precisa mudar. A escola sempre está em mutação. Mas está na hora dos educadores também pensarem o fora da escola. Né? Quer dizer, as variáveis que incidem sobre a qualidade da escola é que não estão sob a sua governabilidade. Né? Famílias desestruturadas, tráfico de droga, violência, pobreza, né? Migração, isso tudo são elementos que a escola não vai resolver, mas que o poder público tem que, de alguma maneira, enfrentar. São 10 horas. O ministro da Silva não tem perguntas? Eu acho que eu tenho que atender o presidente na marcha dos prefeitos. Como você vai resposta? Não dá. Muito bem. Então eu queria agradecer em nome de todos o empenho com que o ministro respondeu a todas as perguntas, dentro do nosso limite de tempo, infelizmente. E dizer que para mim certamente foi um prazer ouvi-lo, assim como para todas as senhoras e todos os senhores. Queria agradecer muito a sua presença aqui e dizer que foi uma oportunidade extraordinária para todos nós. Tá? Verificar principalmente, além do seu conhecimento dos temas, o seu entusiasmo por essa questão, que certamente é fundamental. Tá? Muito bem.
Então, muito obrigado ao ministro, nosso querido Paim, e a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Muito obrigado.